E hoje eu preciso falar sobre insistência. Semana passada nós falamos sobre um pai que insistiu em trazer Jesus para dentro da sua casa. Ele vivia um momento em que toda a esperança foi embora, então o último recurso e o último alento que ele tinha era o carpinteiro de Nazaré, que andava fazendo milagre dentro de Cafarnaum. Hoje eu quero levar vocês para outro lugar, mas o mesmo exemplo de insistência. Aqui a Páscoa acabou. Aqui a gente, quando faz a festa da Páscoa e tem a cantata da Páscoa, agora não existe mais, agora o evento chama-se espetáculo de Páscoa. Você pode repetir comigo? Espetáculo de Páscoa, e ela encerra com Jesus ressuscitando dos mortos. E aí agora a gente pode dar o destino, a direção, começar a falar com Deus. Deus, o que você quer comunicar para o teu povo? E durante todo esse mês nós estamos falando sobre Jesus dentro de casa. Isso vai acontecer após a ressurreição. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, e todo esse último capítulo do Evangelho de Lucas vai falar sobre insistência com Deus. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, estavam com medo. Aqui apareceram dois anjos, elas viram os anjos, ficaram com muito medo, amedrontadas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11, eram 12 discípulos, mas Judas foi se enforcar. Contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. É o ambiente da ressurreição. Aqui, até esse versículo de número 11, eles estão experimentando o domingo da ressurreição, sem saber que Jesus ressuscitou. E aí, o filme aqui, a descrição do Evangelho de Lucas, tem um corte muito abrupto, e ele vai para um outro lugar. Isso aqui está acontecendo em Jerusalém, ou nos arredores de Jerusalém. O Gólgota é um monte, numa das entradas de Jerusalém. Jerusalém é muito fácil de você guardar na cabeça. Aliás, o próprio Israel, você pega o mapa de Israel, pensa um país fácil de você se localizar geograficamente, são 7 montanhas, né? Hermon, a minha cabeça está muito clara, né? Hermon, aí tem o Monte Carmelo, aí tem o Monte Tabor, o Monte Gilboa, o Monte Ebal, o Monte Gerizim, o Monte das Oliveiras e o Monte Nebo. É uma cadeia de montanhas, e ali no Monte das Oliveiras, o 6º, é o mais baixinho deles, mas de frente para Jerusalém. Então Jerusalém é uma cidade assim, quadrada mesmo, como essa igreja aqui, ela é quadrada, parece que ela é retangular, mas ela é quadrada. E na ponta de lá, está um lugar chamado Vale do Inom, é aonde eles achavam que era a representação do inferno, onde o fogo nunca apaga. Ali, uma montanha, numa entrada, aonde os crucificados, aquelas pessoas que recebiam pena capital, a morte era pública. Não é o seguinte, nós vamos juntar aqui, ele foi condenado à pena capital, então nós vamos botar num quartinho aqui, vamos entregar, vamos com cadeira elétrica, uma injeção letal. Não. A morte era pública. Jesus, ele foi colocado, pendurado numa cruz. Aquela cruz tinha o crime que ele cometeu, e como ele não tinha crime, Jesus Nazareno, rei dos judeus,
ele ficava ali para apodrecer. Ele ficava ali era uma punição exemplar. Hoje, se colocasse uma cruz, alguém sendo punido, ele ficaria onde? Onde ele ficaria? Ele ficaria na rodoferroviária, para todo mundo que chega e fala assim, isso aqui é o que acontece, quem comete crime, olha o crime dele. Ele ficava numa situação tão vergonhosa e vexaminosa, ele ficava nu. Essa história de paninho não existia não, nu, ele ficava nu. E ele não tinha tempo, eu quero ir no banheiro, não sei, ele fazia as necessidades na cruz. E ali o corpo dele apodrecia, depois pegava o corpo do morto, do condenado, e jogava numa vala. Não vinha o IML pegar e fazer o enterro, não, ele era jogado para apodrecer, no chamado Vale do Inom. Então eu estou aqui no Monte das Oliveiras, do lado de lá, está o Gólgota, o Jardim do Túmulo, é muito pertinho, está ali do lado. Esse é o contexto. Essas mulheres vão lá no Jardim do Túmulo, e quando chegam lá, vem um anjo. Vem 2 anjos, e ficam com medo e dizem, os anjos disseram para a gente que Jesus ressuscitou. Aqui vem um corte, e aparecem outros 2 discípulos, que não fazem parte dos 11, daquele grupo de 11. Como eu disse, um deles foi se enforcar, que era Judas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo por um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aqueles que têm as Bíblias de tradução mais antigas, 60 estádios, 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. É um caminho de mais ou menos 3 horas, assim, na direção oeste de Jerusalém. Mas o importante é naquele dia. Que dia era esse? Era o domingo. Era o primeiro dia da semana, que para esses 2 era um dia de tristeza. Porque é um dia em que eles tinham contado 1, 2, 3 dias da morte do Messias. Da morte daquele que deveria trazer esperança. Da morte daquele que nós jogamos toda a nossa vida, nós estamos apostando nisso. Nós andamos com ele, nós vimos milagres. E aí o que a gente faz quando a gente está triste? A gente pega o caminho errado. A gente desiste. Aqui eles largam os bets. Aqui os sonhos aqui são interrompidos. E tudo aquilo que eles imaginaram, se perdeu. Aqui eles estão indo por um caminho errado. Existe um lugar de promessa. E Jesus diz, olha, não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Existe uma promessa do Pai, que a vida do Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai ser em Jerusalém. Mas eles veem que aquele que prometeu morreu. Então eles vão embora. Eles estão indo no sentido contrário, na direção contrária. A gente faz isso. Deus, ele tem para a gente um propósito. Ele tem para a gente, para cada um de nós, um propósito. E quando a impressão que a gente tem é que o rumo da prosa, da vida muda, a gente fala, então vou tomar meu próprio caminho. É nesse ambiente de caminho errado que eles vão se encontrar com Jesus. Na verdade, Jesus vai se encontrar com eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles estão indo para o lugar errado, eles estão indo na direção errada, e Jesus está lá com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele se perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam com os rostos entristecidos. A frustração é quando você percebe que os seus planos e o jeito que você queria que a vida fosse, não é. O não entristece a gente. A maneira, mas eu pensava de uma maneira diferente. Eu queria de uma maneira diferente. É muito difícil a gente mudar plano. A vida da gente estava toda certinha. A tristeza me alcançou, e agora não consigo mais ver nada de bom. Existe um erro na avaliação subjetiva, chamada
chamado erro de halo. O que é o erro de halo? É quando aquele atleta não joga no teu time. Não, ele é argentino, ele joga na Argentina, então ele é um pereba. Não tem nada de bom nele. Quando você tem uma antipatia por alguém, por algum sistema, e você diz que tudo que vem dali não presta. A tristeza faz a gente fechar os olhos. A tristeza não deixa a gente aproveitar momentos felizes, apesar de toda a felicidade que é oferecida. Existe uma técnica dentro de qualquer lugar que as pessoas vão vender, um shopping, um parque de diversões, para te deixar feliz, porque gente triste não gasta, gente triste não se alegra, gente triste não vê alegria em nada. Você está rindo por quê? Você já viu assim? Você está olhando, recebeu uma piada, você está morrendo de rir, e alguém que está triste olha e fala assim: está rindo do quê? Qual é a graça? Está todo mundo feliz e ele não consegue enxergar felicidade em nada. Os olhos ficam fechados. É isso que a frustração faz. Aqui eles estão contemplando a decepção. E quando a gente está decepcionado, a gente só pensa em ir embora. É isso que está acontecendo. E aí eles perguntam para Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que aconteceram nesses dias? Jesus está ali, eles não conseguem reconhecer Jesus, porque o corpo dele está glorificado. Um dia eu e você vamos receber um corpo glorificado na ressurreição. Não é o mesmo corpo. Você precisa entender isso. O nosso corpo, ele vai morrendo com o tempo. O cabelo da tua cabeça, ou ele vai ficar branco, ou ele vai cair, porque você vai ficar velho. A pele esticadinha vai ficar igual o maracujá de gaveta, e não tem botox que vai resolver. Não tem, porque você vai murchar como a flor. É isso que acontece com o corpo da gente. Mas quando Jesus ressuscita, aquelas marcas, aquelas feridas não estão lá, a não ser os furos dos cravos nas mãos e a ferida do lado, onde o soldado romano enfia uma lança. Aqui eles não conseguem perceber. É quando você não consegue perceber que Deus é Deus na sua vida. Nos dias que foram bons, nos dias que você viu milagres, mas Ele também é Deus nos dias ruins, nos dias que você fala o seguinte: eu acho que Deus foi embora, eu não posso mais contar com Ele, eu não posso mais sonhar sobre aquilo que eu sonhei com Ele. Você não percebe? Se liga, meu chapa, você não sabe, você é o único que não está sabendo. Está todo mundo sabendo, está todo mundo conversando. Havia uma expectativa. Gente, o que está acontecendo aqui é que aquela primeira comunidade cristã estava desintegrada, estava todo mundo indo embora. Pedro foi pescar, alguns discípulos com ele, acabou. Você está entendendo que acabou? Acabou. Sabe por que acabou? Porque aquilo que não podia morrer, morreu. A gente tem, brasileiro, um provérbio que diz que a esperança é a última que morre. Só que aqui, a última que devia morrer, morreu. Não. Primeiro morre esse, a esperança não. A esperança morre por último. Mas aqui, a esperança que não devia passar pela morte, a esperança foi sepultada. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele não era só um profeta. A palavra que ele ministrava tinha poder, mas a vida dele tinha poder. E tinha poder, não era um poder escondido, não. O povo via e Deus também via. Havia testemunhas desse poder. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. A esperança morreu.
E o crucificaram. E nós, olha essa palavra, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Jesus foi julgado numa quinta-feira. Durante aquela noite, ele apanhou a noite inteira. Quando ele é condenado ao lavar das mãos, isso não é problema meu. Não fui eu, foi o STF. Foi o tribunal. Não fui eu, foi a polícia. Ele foi condenado, ele morre, ele é crucificado na hora terceira. Em Israel, a hora terceira, o dia começa às 6 da manhã. Então, primeira hora zero lá, 6 da manhã. 7 horas, hora primeira. 8 horas, hora segunda. 9 horas, hora terceira. Ele vai para a cruz às 9 da manhã e ele morre na hora nona. Ele morre na sexta-feira, às 3 da tarde. Aqui começa a gente a se decepcionar. Por quê? Porque Deus não fez do jeito que eu esperava. Não era para a minha vida ser assim. Deus devia ter feito diferente. Eu esperava que Deus fizesse diferente. Eu não esperava que ia chegar nessa altura da minha vida, eu ainda tenho que estar vivendo e tendo que ficar explicando para os outros que Deus se esqueceu de mim. O que está acontecendo aqui? É que agora não tem mais desculpa para dar. Eu esperava que ele tomasse, sabe aquele dia que ele entrou no templo e chutou os vendilhões de templo, aqueles gananciosos, aqueles ladrões, aquela turma, aquele povo são como lobos, são como feras que devoram a presa. Eu pensei que a partir dali ele ia subir e ele ia derrotar Roma. Eu esperava que ele libertasse Israel dessa opressão. A gente espera que Deus faça coisas e Deus tem planos diferentes. Eu estava conversando com a pastora Fabiola. Como foi bom, eu fiz um podcast com o pastor Larry Titus, ele esteve com a gente há 2 semanas atrás. Ele estava falando sobre como ele falou assim, da vida dele. Ele conta que no modelo de gestão financeira da igreja dele, um dos líderes roubou $3 milhões. 3 milhões. E a justiça americana acusou ele. Ele ficou 3 anos de depressão. Foi aí que surgiu o ministério da Dev Titus. Ela se posiciona para defender aquele homem inexperiente e crédulo, foi traído. E aí ele conta porque que o ministério dele cresceu. Era um ministério em Dallas e se tornou um ministério global. Ele fala, se o grão cair na terra e não morrer, fica ele só. Você tem na sua casa um pacote de feijão? Aí você deixa o pacote de feijão dentro do pacote, ou sei lá, você coloca dentro de um pote. Ele vai ser feijão sempre. Mas quando você pega aquele caroço de feijão, aquela semente, coloca na terra, e as pessoas jogam terra em cima de você. Jogaram terra em cima de mim. Você sabia disso? Desejaram o meu fim. Desejaram o fim do ministério que Deus me prometeu há muito tempo. Eu não esqueço disso. Dia de semana, fui numa igreja desse tamaninho assim. Tinha um pastor pregando sobre Daniel. E de repente, num tempo, Deus tomou ele em línguas. Ele trouxe uma palavra profética. Não adianta dizer que não era Deus, porque era Deus, porque Deus cumpriu isso. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração, como quem fica com uma promessa que não pode ser quebrada. Mas tentaram me matar. A percepção de Deus, dos planos de Deus, eu achei que tinha acabado. Oswaldo, eu pensei que tinha acabado. Acabou para mim. Eu esperava que fosse outro jeito.
Eu esperava que tivesse um caminho diferente. Mas como esse tempo difícil, Ele me favoreceu. O Salmo 139 fala de você, sabia? Fala de mim. E fala de uma perspectiva que a gente não tem. E diz: tu me sondas. Sondar é investigar com uma lanterna, com uma lente de aumento, ou com um microscópio. Ou se você estiver distante, com um telescópio. Tu me sondas e me conheces. Você conhece o meu deitar, o meu andar, o meu levantar. Antes de eu falar, a minha voz, a minha palavra, o Senhor já conhece ela. Antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor me conhecia, desde o ventre da minha mãe. Eu era um embrião. O Senhor me conhecia. O Senhor fez que nem uma costureira, teceu a minha pele, teceu a minha carne, meus músculos, dentro do ventre da minha mãe. Ninguém estava vendo, o Senhor estava vendo. O Senhor viu meus ossos crescerem. Os planos de Deus são contra a nossa esperança. É por isso que eu repito aqui sempre, que eu posso, Romanos 4, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança para ele ser pai, mas ele creu que ele podia ser pai. O que está acontecendo aqui é que eles estão dizendo para Deus que Deus errou. Você já falou para Deus que Deus errou? Já falou? Já falou para Deus que Deus está enganado? Você já disse isso? Porque eu já disse isso. E é normal você confundir os seus planos com os planos de Deus. Porque os planos de Deus, eles são mais altos, os olhos de Deus, eles enxergam mais longe. E a gente fica dizendo para Deus que Deus foi incapaz de perceber aquilo que você não está vendo, Deus, o que está acontecendo? É a minha expectativa. Eu apostei tudo, eu tinha certeza que Jesus não ia morrer. Como é que é? Um Deus que transforma a água em vinho, podia transformar aqueles escravos, aquela madeira. Eu me lembro de Deus transformando o cajado de Moisés em serpente. Jesus podia transformar aquela cruz num avião, e voar, e dizer, eu sou, e acabar com tudo. Os planos de Deus são diferentes. A esperança que a gente acha que morreu, nunca morreu. Na verdade, morreu, mas ressuscitou. A esperança não virou um zumbi lá do Guerra Mundial Z. A esperança não virou um zumbi lá do Walking Dead, do Last of Us. Não, ele morreu de verdade, mas ele tomou a vida de volta, ele ressuscita. O que está acontecendo aqui é que às vezes a gente tem um negócio chamado idolatria compartilhada. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha, estou compartilhando algo assustador. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham visto uma visão de anjo, tinham tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. João, lembra que João e Pedro vão correndo? João chega na frente, não entra, mas Pedro entra, está lá. Mas não viram. Às vezes Deus, a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. A idolatria pode ser uma estátua que se adora. Olha só, é o meu Deus. A idolatria é uma tentativa de domesticar Deus. É fazer Deus caber dentro da tua mente. Não, meu Deus é o Deus casamenteiro. Meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus das causas difíceis. Meu Deus é o Deus que faz ação longuinho, me faz achar o que eu perdi. Meu Deus, quando você compartimentaliza, sabe, um Deus de uma repartição pública, sabe? Não, aqui eu quero tirar a carteira. Não, isso aqui não sou o Deus que tira a carteira de habilitação. Eu sou o Deus que tira CPF, é na outra. Aí você não tem, você fica batendo nas portas. Às vezes o nosso Deus é a doença. Às vezes o nosso Deus é a perda.
Ah, se você tivesse a minha vida. E ele começa a compartilhar a história da dor dele. A história de gente que contou dores. E a vida parece que gira em torno disso. O ídolo, escute isso. Ídolo cega a gente. Escrever uma coisa? Olá, queridos, aqui é o pastor Oswaldo Lobo. Quero avisar você que já acompanha nossos cursos online na plataforma Êxodos, que estamos migrando para uma nova plataforma ainda melhor. Nela, você vai ter lives semanais, ao vivo, aulas novas todas as semanas, com muito mais conteúdo atualizado. Se você deseja migrar para essa nova fase com a gente, é só clicar aqui no link do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo, e falar com a nossa equipe. O time da OGS vai te dar todo o suporte para garantir que a sua assinatura atual dê entrada numa nova plataforma sem nenhuma complicação. E eu aproveito para ainda compartilhar que nós vamos para Israel de 15 a 26 de janeiro. Quero muito que você vá com a gente para a Terra Santa. Vai ser uma aventura cheia de emoções bíblicas imperdíveis. O link está logo aqui embaixo. Eu vou estar com você o tempo todo. Nós vamos dar um mergulho nas Escrituras Sagradas e nesse lugar onde você tem vitórias espirituais. Salmo 115, verso 4. A idolatria não é só uma foto. A idolatria não é só algo colocado no altar para representar. Olha para mim. A idolatria está aqui, ó. O altar estranho cega. A gente não consegue ver Deus. Você não consegue alcançar Deus. Salmo 115, verso 4. Os ídolos dele são de prata e ouro, obra das mãos humanas. É gente que faz. Deixa eu fazer meu ídolo aqui. Deixa eu contar uma história que eu vou girar em volta dela. Pode passar. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Só algum emite com sua garganta. Olha o verso 8. Torne-se semelhante, torne como eles, aqueles que fazem e os que neles confiam. Tem gente que confia na sua própria vingança. Deus não tem problema com o pecado nem com o pecador. Esse problema está resolvido. É por isso que a gente vai celebrar a ceia. Tem gente que vem na igreja e não celebra a ceia, não. Não, estou obrigado. Estou de mal. Olá, queridos, aqui é o pastor Oswaldo Lobo. Quero avisar você que já acompanha nossos cursos online na plataforma Êxodos, que estamos migrando para uma nova plataforma ainda melhor. Nela, você vai ter lives semanais, ao vivo, aulas novas todas as semanas, com muito mais conteúdo atualizado. Se você deseja migrar para essa nova fase com a gente, é só clicar aqui no link do WhatsApp, aqui embaixo do vídeo, e falar com a nossa equipe. O time da OGS vai te dar todo o suporte para garantir que a sua assinatura atual dê entrada numa nova plataforma sem nenhuma complicação. E eu aproveito para ainda compartilhar duas oportunidades muito especiais. A primeira é que nós vamos para Israel de 15 a 26 de janeiro. Quero muito que você vá com a gente para a Terra Santa. Vai ser uma aventura cheia de emoções. Então esse encontro ele vai ser transformador. Eu vou estar com você o tempo todo. Nós vamos dar um mergulho nas Escrituras Sagradas e nesse lugar onde você tem vitórias espirituais. O link também está aqui na descrição. Já viu gente que fica de mal com Deus? Deus não fez do meu jeito. Eu esperava que Ele fizesse de outro jeito. Aí que eu fiz? Eu fui embora. Eu era para ficar em Jerusalém, eu fui lá para Emaús. Eu peguei um caminho de 11 quilômetros. Eu peguei um amigo meu, inclusive, que me ajuda a ficar longe de Deus. A gente sai de perto, a gente se afasta. E eu não celebro mais a ceia, por quê? Porque eu estou em pecado. O teu pecado, querido, eu preciso comunicar para você 2 pontos. Hebreus capítulo 6, de 1 a 2. Chama-se arrependimento e fé. Jesus veio para perdão dos pecados e para batizar aqueles que são arrependidos. A partir dali, querido, você tem uma vida nova. Você não é obrigado a ficar escravo ao teu passado. Mas tem gente que guarda seus ídolos.
você odeia, você ficou de mal. Aí, você acorda e pensa na pessoa que você odeia. E passa o dia inteiro torcendo para aquela pessoa que você odeia quebrar a cara. Aí você vai dormir, nem consegue dormir, que você fica rolando na cama, pensando, puxa vida, aquela pessoa que eu odeio podia viver uma desgraça. Pior do que isso, você sonha com a desgraça, tem um pesadelo. A idolatria faz você não enxergar mais nada. Tem olhos e não vem, e você fica igual ao teu ídolo, igualzinho. Meu ídolo é a Lady Gaga. Você vai se vestir igual a ela. Vai. O teu ídolo parece com um tênis diferente, com um sapato diferente. Você quer se vestir igual a ele. Já viu o ídolo mudando de cabelo? Eu lembro. Acho que eu nunca assisti nenhum capítulo. Aquela série Friends, algumas adolescentes, eu não tinha tempo para isso. Aí tinha uma moça, eu me lembro desse tempo, que cortava o cabelo de um jeito. Gente, você olhava na rua, todo mundo com o mesmo cabelo. Existe idolatria evangélica? Tem. Tinha um pastor presbiteriano no Brasil, pensa num homem inteligente. Década de 80 e 90, ele usava um cavanhaque. 90% de todos os pastores usavam cavanhaque. Por quê? Você fica igual ao teu ídolo. E aqui, gente, pode voltar. A idolatria vai contaminando, porque você vai compartilhando ela. E aí ele explica. Eu vou apelar para Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, ou seja, no domingo, primeiro dia da semana, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, lembra de Maria, mãe de Tiago, que a gente leu aqui? O primeiro versículo. Foram ver o sepulcro, mas quero ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. O anjo tirou a pedra, não foi para Jesus sair. A tua esperança está errada. Jesus já tinha saído de lá, ó. O anjo tirou a pedra para as mulheres poderem entrar. Elas entram e não vem nada. Pedro e João entram e não vem nada, porque não há nada para ver. Ano que vem, em janeiro, eu vou voltar a Jerusalém, e eu gosto de entrar depois. Interessante, a gente vai para o Monte da Caveira, e é uma caveira mesmo, e ali a gente conta a história da paixão, ela fica muito clara, e a gente desce ao jardim do túmulo. Aí quando você entra, o que eu estou vendo aqui? É um buraco. Quando você volta, está assim na porta, ele não está aqui. A gente fica esperando Deus aonde ele não está mais. Deus estava do lado deles, e eles estavam procurando Deus na sepultura. Em bom português, sua mãe falava isso para você? Eu vou te falar em português que você entenda, hein? Olha, menino, vem aqui. Sua mãe falava isso? Minha mãe falava isso. Eles disseram: como vocês custam a entender e demoram a crer. Existe uma diferença entre conhecimento e fé. Tem gente que demora a entender. O meu irmão, o 03, Marcelo mais velho, eu sou o 02, sou o segundo. Terceiro é Marcos, ele é pastor da Assembleia de Deus. E a gente se converteu na mesma época. E eu falei para ele assim: estou indo numa igreja de crente. Ele falou assim: eu não gosto desses caras crentes, sabia? Esse povo crente, eu gosto dele. E meu irmão doido, pensa um moço assim que gostava de beber e usar droga. Meu irmão. Aí nós fomos na igreja. E eu me lembro que o Santos estava numa final, eu congregava em São Paulo. E estava numa final jogando com um outro time que não era de São Paulo. E a gente sabia que se o Santos fosse campeão, a gente ouvia fogos. E estava na hora do louvor. Aí ele falou para mim assim: o Santos deve ter perdido. Naquele tempo não tinha internet, não dá para saber. Que aqui a pessoa está no culto, ele abre o celular para ver se o coxa, né, empatou.
Paraná, pronto. Se eu falar Paraná, fica melhor? É um milagre, pastor. Fabíola vai me chamar a atenção em casa. Aí ele falou, eu vou lá fora. Eu vou lá fora. E ele foi lá fora para fumar maconha. Olha que coisa de doido. O meu irmão foi fora do culto. E eu sabia que ele ia. Aí ele voltou com um olho desse tamanho. Sentou do meu lado, terminou o louvor, o pastor começou a pregar. Gente, deu 10 minutos de pregação. Ele falou, agora eu entendi. Presta atenção. Ele já tinha ouvido falar que Jesus morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele subiu ao céu. Mas ele não entendia lufas. Ele não entendia. E daí, o que isso aí traduz na minha vida hoje? Eu tenho uns problemas para resolver na segunda-feira. Naquele dia, ele virou para mim e falou assim, agora que eu lembro dessas palavras, agora que eu entendi essa parada, Jesus é Deus. Eu falei isso. Às vezes a gente conhece, o intelecto conhece, mas a fé não alcança. Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e a todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ele pegou Gênesis capítulo 3, verso 15, a semente da mulher vai, o Satanás, o diabo, a serpente, vai ferir teu calcanhar. Sabe quando os cravos entram no calcanhar de Jesus na cruz? É ali. Mas o filho, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Lembra que Isaías diz, a virgem conceberá, dará à luz a um filho? Está falando de Jesus. Você lembra dos Salmos? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele estava falando da ressurreição e de Jesus ser recebido. Ali a ficha deles ainda não caiu. E aí eles fazem, aqui eu chego onde eu queria chegar. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase finando. Então, ele entrou para ficar com eles. Aqui a história deles vai mudar. Aqui os olhos deles vão ser abertos. Aqui o coração deles vai ser incendiado. Há uma canção que diz, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, e reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz. É interessante, os nossos corações ardem. Existe aqui, aqui vai acontecer, ao você implorar, vai acontecer um grande incêndio, como aconteceu lá atrás em Lucas 8, semana passada. Lembra aquele homem que implorou, que insistiu, Jesus vem para minha casa, eu estou com um problema dentro de casa, é minha filha que está morrendo. Aqui a história se repete, e a resposta se repete. Aqui os olhos se abrem, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Revelação espiritual não tem a ver com inteligência. Tem um monte de gente inteligente, tem um monte de bacana, tem um monte de pós-graduado, de mestre, de doutor, gente que é capaz, gente que filosofa, gente que é intelectual e que não consegue saber quem Jesus é Deus. Tem tanta gente aprisionada a religião, ela coloca você dentro de uma prisão, você não consegue ter os olhos abertos. O que ele viu? O que ele enxergou? A escola bíblica, o ensino, ele te dá uma direção, mas só a comunhão faz você ver. Só quando eles olham para trás, e eles estão lembrando do capítulo 22, nós estamos aqui no capítulo 24, no capítulo 22, ele vai partir o pão, e vai dizer, façam isso em memória de mim.
As pessoas estão esperando olhar para a nossa vida, sabia? Eu sei, todo mundo sabe que você é crente. Sei que você prega o evangelho, dá glória a Deus, aleluia. Glória, está amarrado em nome de Jesus. Esse discurso não funciona se a sua vida não funciona. Se a minha vida não funciona. Aqui Jesus vinha explicando há 3 horas. O próprio Jesus explicando a respeito do que a Bíblia diz sobre Jesus. E eles estão boiando. Mas tem algo que está funcionando aqui dentro. Tem uma chama aqui. Os olhos vão abrir. Quando? Quando eles partem o pão. Perguntaram um ao outro, não estavam ardidos os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando os olhos abrem, a gente conserta a vida. Quando no capítulo 9, Saulo, quando as escamas caem dos olhos, é ali que ele reconhece: estou fazendo besteira. E ele achando que estava certo. Ele estava constituído de autoridade, estava sendo empurrado, estava sendo incentivado por gente que era autoridade eclesiástica, para fazer o que ele estava fazendo. Os nossos olhos ficam fechados quando a gente não percebe que Deus está do lado da gente. Mas a palavra de Deus, ela é uma porta de acesso do Senhor. A gente fica esperando que Deus faça as coisas do nosso jeito. A gente fica, essa esperança que morre, ela é decepcionante. Deus podia fazer diferente. E aí a gente se afasta mesmo. Queria que fosse outro jeito. Eu queria que fosse outro Deus. Eu queria que Deus reagisse de outra maneira. Eu queria que Deus fosse enfurecido contra os meus inimigos e misericordioso comigo. Queria. Você começa a construir falsos deuses. E o mesmo Deus que está sendo misericordioso com você, também está sendo misericordioso com o teu adversário. O mesmo juízo, o mesmo amor pertence ao mesmo Deus. Só que Deus faz diferente. Você olha, é interessante quando a gente fracassa. É no fracasso mesmo que o orgulho vai embora. Você, depois de dar tanta topada com o teu pé na quina, você aprende que tem que andar de bota. A gente aprende que tem que andar mais devagar. A gente aprende que a gente não pode confiar naquilo que a gente está vivendo. Existe um caminho de Deus. Deus, ele não perde controle. E eu acho tão interessante que Deus foi lá buscar ele, sabia? Tem gente que está longe do propósito de Deus. Aqui. Tem gente que escolheu se manter distante. Não, pastor, calma. Precisa ser radical. Deixa eu ficar ali a 11 quilômetros de distância. Qualquer coisa eu volto. Qualquer coisa eu pego um Uber. Naquele tempo eu vinha a pé, ou no lombo do jumento. Eu venho rapidinho. Só que a distância não deixa você enxergar. A distância não deixa teu coração incendiar. A distância não permite que você parta o pão. E se você não partir o pão, você nunca vê. Olhos espirituais é para quem vive em intimidade. Tem muita gente fingindo espiritualidade e não tem. Tem muita gente dizendo que viu Deus e não viu nada. Tem muita gente profetizando aquilo que é falso. Tem muita gente que tem só aparência. E Jesus, ele não se importa com a aparência. A Bíblia diz que Deus não vê a aparência, mas ele vê o interior. Existe um peso no interior da gente, e que Deus mede isso. Deus coloca o nosso coração numa balança para medir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus ela encharca a sua mente, sabia que o coração da gente fica incendiado? Não é o pastor não, é a própria Bíblia.
A Bíblia ela é capaz de promover um poder que o ser humano não promove. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não é a pregação bonita, é o Evangelho. A palavra em si tem poder, a palavra em si cria. Deus disse: haja luz, houve luz. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma. Pedro vai dizer: não tem ouro nem prata que eu tenho, te dou, levanta e anda. Aí o aleijado levanta. A palavra de Deus faz incendiar. Mas é a fé que insiste, que traz Jesus para perto. Insista em levar Jesus para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Esses dois aqui, muitos teólogos, eles ficam falando a respeito deles. Um deles é Cleófas. Há um casal, Maria de Cleófas e Cleófas na Bíblia. Pode ser eles. O importante é que eles tinham desistido. Eles tinham desistido de partir o pão com os discípulos em Jerusalém. E Deus vai lá dizer para eles. É interessante que quando Jesus aparece, os olhos deles se abrem, e eles veem e reconhecem Jesus. Aí Jesus some. Por que Jesus some? Porque agora ele entra na vida. Deixa Jesus, insista para Jesus entrar na sua vida. Insista. O único Salvador aqui não é a igreja. O único Salvador é Jesus Cristo. É o único. É o único que vai fazer teus olhos abrirem. É o único que vai incendiar teu coração. E é o único que vai mostrar para você que às vezes a esperança não morreu ainda. Ou a esperança ressuscita dos mortos. Feche teus olhos. Vamos celebrar a ceia. Feche teus olhos. Quantos aqui querem ser incendiados pela voz do Senhor? Levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. A palavra de Deus vai incendiar você quando você deixar Deus falar com você. Quantos aqui querem ver o Senhor? Levante sua mão, diga: eu quero ver. Deus abençoe. Quantos aqui querem insistir para Deus? Deus, fica comigo. A gente não pode ser crente de domingo. Ah, pastor, eu vim domingo, eu vim aqui em Emaús, eu vim na igreja, eu vim aqui em Bom Retiro. Sabe que eu me encontrei com Jesus, parti o pão, mas agora eu vou para casa. Jesus tem que ir com você. Jesus, isso é uma insistência. Jesus tem que ir com você. Você não pode ser o crente de domingo e o ímpio de segunda, de terça. A gente pensa que está enganando Deus. A gente está só se enganando. Tiago diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Leva Deus para a sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Se você quer insistir com Deus para entrar na sua vida, levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos cantar uma canção. E a partir Todos vocês que levantaram as mãos, venham rapidamente aqui para a gente poder orar. O lugar de honra é dentro de nós. O lugar de honra é dentro do nosso coração. Nada vai nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa manhã nós queremos te pedir, Senhor Deus, o Senhor fez os nossos corações arderem com a tua palavra. A gente confessa que nós colocamos esperança em pessoas erradas, expectativas em situações erradas, no tempo errado, do jeito errado, da maneira errada. Mas o Senhor tem o jeito certo, a forma certa. O Senhor é a pessoa certa, só é aquele que faz. Nós queremos te pedir perdão, porque nós caminhamos tantas vezes, sem reconhecer que o Senhor está do nosso lado. Os nossos olhos ficam tapados por causa da nossa indiferença, fica tapado por causa da nossa incredulidade, fica tapado por causa da nossa decepção, fica tapado por causa da nossa frustração. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, quando nós te excluímos, quando nós fugimos do propósito, quando a gente se afasta do lugar que a gente devia ter ficado.
Mas também nós queremos hoje que a gente vai partir o pão, voltar para a tua casa, voltar para Jerusalém, sentar à mesa, descobrir os nossos olhos de todos os véus que nos impedem de ver, ouvir a sua voz e saber que é o Senhor que está fazendo arder o nosso coração em chamas. Agora eu apresento essas vidas, cada uma delas, que entregam suas vidas ao Senhor, que querem compartilhar a sua casa, querem abrir a sua vida, para que o Senhor parta o pão também com elas. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, com a vida eterna. Amém e amém. Antes de vocês voltarem para o lugar, ao final do culto, aqui tem um encontro pastoral, e aqui vão estar os pastores, vão estar os capelães, vão estar os diáconos. Eles querem rapidamente só pegar, vão te entregar um presente e querem entregar para você, e pegar seu telefone e seu nome, amém? Deus abençoe. Vamos celebrar a ceia? Deus abençoe. Temos um louvor, pastor Samuel? Então vamos cantar. Amém. Quem não recebeu o cálice e o pão, levanta a mão, por favor. Tem alguém? Ali atrás tem uma pessoa. Se você não quis receber, obrigado. Eu quero que você entenda isso aqui. O pão e o cálice é para perdão de pecados, não é para gente perfeita. Quem celebra o partir do pão com Jesus não eram perfeitos, eram desistentes, eram cegos espirituais. Aqueles dois, eles não percebiam o que estavam fazendo. O pão e o vinho é para pecador arrependido. O pão e o vinho não é para gente que não peca, é para pecador. Jesus veio buscar pecador. Jesus veio buscar gente arrependida, gente que olha para trás e fala: meu Deus, que bobagem que eu fiz. Parece que só eu que falo isso. Vocês nunca falaram isso? Que besteira. Por que eu fiz isso? Por que eu desobedeci? É para esse tipo de gente que Jesus veio. É para gente que quer ter vida consertada, para gente que já caiu, já se machucou os outros. Cada um examine-se a si mesmo e coma, e beba do cálice e coma do pão. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Pode comer o pão. De maneira semelhante, depois de cear, tendo tomado o cálice, disse: isso aqui é o meu sangue, que é derramado por vós. É o sangue de uma nova aliança. A antiga aliança perdeu a força. Agora tem uma nova aliança. O antigo pacto, o Antigo Testamento, agora é substituído por um Novo Testamento. Pode tomar do cálice. Pai, nós queremos, Deus, nessa manhã ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos amou, Deus. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho Jesus por amor de cada um de nós. E nessa manhã, Pai, nós podemos celebrar, nós podemos aqui relembrar, confirmar o pacto que nós temos com o Senhor, Pai, e declarar, Senhor, que estamos aguardando até que o Senhor volte para nos buscar, Deus, até que o Senhor venha, Pai.
Obrigada, Senhor, pela palavra que foi ministrada nessa manhã de uma forma tão tremenda. Senhor, que todos os dias os nossos olhos sejam abertos e contemplar como o Senhor é bom. Pai, muito obrigada, Deus, que agora, Pai, ao findar desse momento, nós possamos levar o Senhor para as nossas casas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida agora e sempre. Amém, 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 amém.